Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre os dias e as noites dos movimentos da Terra. Vamos lá? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a caracterização dos movimentos de rotação e translação, onde a gente vai acabar relembrando que esses movimentos nos mostram que a Terra, assim como os outros planetas, não está parada, ou seja, está em constante movimento. Sendo assim, ela, juntamente com os outros planetas, não permanece estática. E isso acontece porque não tem nenhuma força que seja capaz de parar a Terra e nem os outros planetas em relação a essa movimentação. E aí a gente vai começar compreendendo um pouquinho aí sobre o movimento de rotação. O que é esse movimento? Esse movimento é aquele onde a Terra gira em torno do seu próprio eixo. E é um movimento que ele dura aproximadamente 24 horas. Só que se a gente fosse contabilizar certinho quanto tempo dura, na verdade a gente veria que só dura 23 horas e 56 minutos. E é graças a esse movimento que a gente tem como consequência a sucessão dos dias e das noites. Tem um momento, que é o período do dia, onde a gente vê os raios solares incidindo sobre a Terra. Aquele momento que a gente não precisa, por exemplo, utilizar a energia elétrica para fazer muitas das nossas atividades. Já no período da noite, é o contrário. A gente não tem a luz do sol iluminando as nossas atividades ao ar livre. E aí, uma parte do planeta fica voltada para o sol, recebendo os raios solares, e a outra parte não recebe esses raios. E depois, devido a essa movimentação, a gente tem a inversão de papéis. O lado que estava recebendo luz, ele para de receber, e assim a gente vai tendo essa movimentação acontecendo todos os dias. Um lado permanece durante o dia e o outro durante a noite. Depois a gente tem a troca, onde era noite passa a ser dia, e onde era dia passa a ser noite. A gente vê essa comparação até com os países, né? Existem alguns países que a gente sabe que enquanto estamos acordando, eles já estão finalizando mais um dia. E vice-versa. E aí o outro movimento que a gente tem, que também é muito importante, que a Terra também realiza, é o movimento de translação. Ao contrário do movimento de rotação, ele não é um movimento de curto prazo, ele demora mais um pouco para acontecer. Esse movimento ele já dura em torno de 365 dias. Só que a cada 4 anos, por ser um valor aproximado, a gente tem um acréscimo de um dia, que são aí os anos bissextos, onde a gente tem cerca de 366 dias. Nesse caso, esse movimento, a Terra ela vai fazer todo um percurso em volta do Sol. E aí é claro que para que ela consiga realizar todo esse percurso, demanda um pouco mais de tempo, e aí seriam as nossas sucessões não somente de dias e de noites, como era o que acontecia lá no movimento de rotação. Agora a gente já vai ter a troca de anos. E aí, nesse caso, é o movimento que a Terra ela vai levar um certo tempo para conseguir completar essa volta todinha em torno do Sol. E qual que é a consequência aí desse movimento? O movimento de translação, onde a gente tem a troca de anos, né? Nesse caso aí, nós temos como consequência as estações do ano. Conforme a Terra ela vai tendo essa inclinação aí em relação ao seu eixo, a gente vai ter um momento que a Terra vai estar passando por um período de solstício e outro momento que ela vai passar por um período chamado de equinócio. Quando a gente fala do momento de solstício, significa que são aquelas estações onde os dias e as noites não têm a mesma duração. O dia, ele pode ser mais longo. E quando a gente fala do equinócio, são aquelas estações, aqueles períodos onde os dias e as noites já apresentam a mesma duração. Equinócio, ele marca o início do período da estação conhecida como primavera e também conhecida como outono. E aí o que é importante a gente destacar? Que como estações do ano nós temos 4. Nós temos a estação conhecida como verão, inverno, outono e primavera. E é claro que cada uma dessas tem suas próprias características. Isso significa que em cada uma dessas estações a intensidade dos raios solares está incidindo de forma diferente. E o ponto de referência aí vai ser a linha do Equador. Como vocês podem observar nessa imagem,
a paisagem ela vai sendo alterada de acordo com as estações do ano. Existe um período onde a gente tem um melhor momento, digamos assim, para que aconteça o período de colheita. E existe já um período onde os animais geralmente não vão encontrar condições favoráveis para fazer sua caça, e aí eles vão passar por aquele período conhecido como hibernação, que é quando eles reduzem as suas atividades em virtude da escassez de recursos. E aí, quais são as características, né? Vamos ver um pouquinho mais aprofundado sobre as características de cada uma das estações. Quando no hemisfério norte é inverno, no hemisfério sul vai ser o contrário, no hemisfério sul vai ser verão. Da mesma maneira, quando for primavera em um dos hemisférios, vai ser outono no outro. E isso ocorre justamente em função da posição que cada hemisfério vai ocupar em relação ao Sol, né? O que determina aí a quantidade de radiação solar que está recebendo, como eu comentei com vocês já. Durante o inverno, as noites elas são mais longas e durante o verão, os dias eles tendem a ser mais longos. E aí, por outro lado, né, o que a gente tem de consequência aí também de cada uma dessas? Durante o inverno, as temperaturas elas tendem a cair, tendem a ser menores. E durante o verão, as temperaturas tendem a ser bastante elevadas. E no outono e na primavera, os dias e as noites eles vão ter aí a mesma duração, durante o seu período todo. E aí, o que a gente tem de característica em relação às estações do ano no Brasil? No Brasil, devido ele estar localizado aí entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, ele está situado bem próximo da linha do Equador. E o que isso significa? Que as estações do ano elas podem possuir características um pouco diferentes, variando de região para região. Na região norte, por exemplo, a gente não consegue ver de uma forma nítida as 4 estações, mas a gente consegue ver com bastante clareza o verão e o inverno acontecendo. E as estações, né, que mais predominam, como eu estava falando para vocês, não só no norte, mas em outras regiões também, vai ser justamente o verão e o inverno. Mas não significa que os efeitos do outono e da primavera não possam ser percebidos em algumas regiões. Na maioria das regiões, a primavera ela vai marcar o início do período chuvoso, como é o caso do centro-oeste, sudeste e sul, e nas regiões nordeste e norte, essa estação já vai marcar aí o início do período de escassez de água. Então, são características bem marcantes de cada uma dessas regiões. O inverno, como eu já comentei com vocês, ela é a estação mais fria e ela é bastante percebida na região sul, onde pode acontecer até alguns episódios de neve, o que não é comum no nosso país. E aí, da mesma forma, o verão a gente pode ver de forma mais acentuada também em algumas regiões, onde as temperaturas podem ser observadas com certo grau de elevação. E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, nós temos o nosso exercitando, para a gente resgatar um pouquinho do que a gente conversou ao longo aí dos movimentos de rotação e translação. Para começar, na nossa primeira questão, a gente tem o seguinte: o movimento de rotação, ou seja, aquele movimento realizado pela Terra em torno do seu próprio eixo, ele ocorre em qual direção? Letra A, noroeste para norte. Letra B, leste para oeste. Letra C, oeste para leste. Ou letra D, norte para sul. E aí, qual é o sentido correto? Nesse caso, o sentido correto vai ser do oeste para leste, porque o movimento de rotação ele acontece no sentido anti-horário. E esse movimento, né, ele vai acontecer então de oeste para leste. E esse fenômeno ele vai ser diferente do que a gente chama aí do movimento aparente do Sol, que é quando a gente tem a impressão que o Sol ele está se movimentando, quando na verdade quem faz esse movimento vai ser a Terra. Já na nossa próxima questão a gente tem o seguinte: o movimento de translação. Lembra que foi um dos movimentos que a gente estudou hoje? Ele consiste na letra A, ocorrência do processo de movimentação da Terra ao redor de si mesma ao longo do dia. Letra B, deslocação da Terra ao redor de si mesma ao longo de 24 horas. Letra C,
trajetória que a Terra faz ao redor do Sol durante 360 dias terrestres, ou letra D, movimentação que a Terra realiza em torno do Sol ao longo de aproximadamente 365 dias. E aí, qual que é a alternativa correta? Nesse caso, a alternativa correta vai ser a letra D. A gente não pode confundir um movimento de rotação com um movimento de translação. O movimento de rotação ele é mais curto, só dura aproximadamente 24 horas. E já o movimento de translação, ele tem um período mais longo, porque a Terra ela demanda um esforço maior, já que ela vai ter que fazer um percurso em volta do Sol e vai demorar aí cerca de 365 dias. E a gente não pode esquecer também que o movimento de rotação ele tem como consequência a sucessão dos dias e das noites, e o movimento de translação tem como consequência principal as estações do ano. E a gente entender também que se a Terra não estivesse em constante movimentação, se ela estivesse estática, estivesse parada, o que poderia acontecer? Certamente as condições de vida seriam inviáveis, porque um lado da Terra ficaria recebendo luz intensamente e o outro lado não receberia. E assim a gente não teria o equilíbrio de receber em um momento luz do Sol e o outro não receber essa luz que acaba fornecendo calor também para a nossa sobrevivência. Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!